E uma das primeiras ações de Donald Trump, agora presidente dos Estados Unidos, após a posse, foi uma declaração de uma emergência nacional energética. Ele prometeu elevar a quantidade de petróleo e gás produzido no país e disse que os Estados Unidos vão elevar a quantidade de energia exportada ao mundo. Depois do discurso, o petróleo reagiu, o preço da commodity no mercado internacional fechou o dia em queda e isso, claro, traz repercussões também para o mercado aqui no Brasil. Para o Brasil e para o agro, esse tema importa, já que os Estados Unidos estão entre os principais fornecedores de combustível ao Brasil. Veja só, no caso da gasolina, os norte-americanos são o nosso quarto principal fornecedor, com 8,4% do mercado. Já no diesel, os Estados Unidos são o nosso segundo principal fornecedor, com 16,8% de participação no nosso mercado, ou seja, petróleo importa para a gente e nós vamos tratar desse tema agora mesmo. O Pedro Rodrigues é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e está conosco para dizer se a gente vai ter diesel e gasolina mais baixo ou mais alto na nova era Trump. Pedro, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kelly, é um prazer falar com vocês em Hora H do Agro. Obrigada a você e a pergunta é essa. Trump tem dado sinalizações de que quer aumentar a produção de petróleo, fazer acordo com a OPEP para diminuir o preço do petróleo. Isso significa que o diesel e a gasolina no Brasil vão ficar mais barato a partir de 25? Olha, Kelly, se a gente pegar todas as medidas, até agora anunciadas, inclusive os discursos, de campanha do presidente Donald Trump, ele tem uma política, como você até colocou com os convidados anteriores, de tarifação de produtos que entram nos Estados Unidos. E essa tarifação, junto com o problema da imigração e as medidas com a imigração, são medidas inflacionárias para a economia americana. Porém, ao contrário, ele quer incentivar a produção de petróleo, tornando o barril do petróleo mais barato, não só para os americanos, mas para o mercado global, medida contrária do que aconteceu no governo de Joe Biden, quando a produção de petróleo americana foi diminuída, ou seja, foi proibido explorar petróleo em terras federais e por aí vai, além dos subsídios que o Joe Biden concedeu para as energias renováveis. O Trump é o contrário, ele quer botar energia barata para os Estados Unidos. Energia barata significa mais petróleo. Porém, os Estados Unidos ele é grande produtor de petróleo. Então, se essa produção aumenta, ele tem sim a capacidade de baixar o preço do petróleo também no mercado global. E nesse sentido, o preço de petróleo mais barato significa, por uma variável, combustíveis mais baratos no Brasil. Porém, outra variável dos preços dos combustíveis, que isso aqui é muito relevante, é o câmbio. Então, apesar do barril do petróleo ter uma tendência de queda nesse médio prazo por essas políticas do Donald Trump, a gente tem que olhar como a nossa moeda vai se comportar. Nesse momento, a nossa moeda está mais, a volatilidade e a causa do aumento, ela é muito mais interna do que externa. O Brasil está aí enfrentando problemas fiscais que têm causado desconfiança dos investidores e afugenta a moeda norte-americana do nosso país, levando o câmbio aí a 6 ou andando próximo ou mais de 6. Então, essa equação entre preço do barril do petróleo e câmbio é que vai determinar o preço dos combustíveis nessa nova era Trump, sabendo que, do ponto de vista de oferta, os Estados Unidos devem aumentar a oferta de petróleo no mercado global. Ou seja, do fator externo e da gestão Trump, o fator é baixista, petróleo para baixo, contribuiria para gasolina e diesel mais baixo. No entanto, a política doméstica que envolve a taxa de câmbio e também a decisão da Petrobras de seguir ou não as movimentações do mercado internacional não permitem afirmar que gasolina e diesel vão ficar mais baratos, porque a gente não sabe como essas duas variáveis vão ser determinadas pelo governo do Brasil? Exatamente isso, Kelly. Tem uma questão muito importante que eu não mencionei, você acabou de colocar, que é a política de preços da Petrobras. A gente está colocando que no mercado internacional, baixa do preço do petróleo é um preço de combustível mais barato. Porém, a nova política de preço, chamado abrasileiramento do preço, não traz essa transparência. Então, o consumidor brasileiro ele não sabe quando a Petrobras vai baixar ou subir o preço do combustível. Nesse momento, por exemplo, a gente está falando aqui, o combustível no Brasil está sendo vendido mais barato, com uma defasagem até bem alta, do que no mercado internacional. Então, como a gente não tem essa transparência, a companhia hoje, a Petrobras, que é o agente dominante na venda de derivados de petróleo no Brasil, não segue mais a tendência do mercado internacional,
fica a interrogação, além do preço do câmbio, a interrogação de quando e como a companhia vai repassar possíveis aumentos ou quedas no preço do combustível no mercado internacional para o nosso mercado interno. Muito bem. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigada por estar conosco nesta edição especial do Hora H, avaliando a nova era Trump. Volte sempre. Obrigado, Kelly. É um prazer falar com vocês sempre. Igualmente, até a próxima.